Após a derrota no dia de ontem, o Vasco acelerou a busca por zagueiros. O Vasco negocia a contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva, que joga no futebol mexicano no Pumas. O jogador aqui no Brasil tem passagens pelo Atlético Mineiro. E o cria da base do Vasco, o lateral direito Paulinho, pediu para sair. O jogador vê que não tem oportunidade no elenco principal. E o treinador Fernando Diniz está tendo um aproveitamento no Vasco horrível. E torcedor vascaíno está pedindo a demissão do treinador. Você concorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não me conhece, meu nome é João. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes. Dá essa moral pra gente? É pra mim, não é pro Vasco. Vamos tentar chegar pelo menos aí, ó, a 12 mil inscritos. Estamos perto de chegar nessa meta. Clica no botão de hypar esse vídeo. Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre o lateral direito do Vasco da Gama, Paulinho. Cria da base do Vasco, pediu para sair. A gota d'água foi quando, em um treinamento que aconteceu, o jovem lateral viu o treinador Fernando Diniz improvisar o lateral esquerdo Leandrinho na lateral direita e não ser utilizado. Depois disso, o jogador revelado na base do clube conversou com o Felipe, que é o diretor técnico do Vasco, explicou que não está feliz no Vasco da Gama e que quer sair, porque já percebeu que não terá chances no elenco principal. Informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande do SBT. Tá, informação importante, um lateral que recebeu oportunidade no Campeonato Carioca, jogou bem inclusive até mesmo, mas que depois disso não recebeu mais oportunidade em relação a isso. E aí o jogador vê que no treinamento, o Leandrinho, que é um lateral esquerdo, tá recebendo oportunidade improvisado na lateral direita e ele não, aí o jogador realmente tá insatisfeito e quer sair do Vasco da Gama. Lembrando que há um mês atrás, praticamente, o Vasco tinha recebido essa proposta do Atlético Mineiro, tá? O Vasco negocia empréstimo da lateral direito Paulinho ao Atlético Mineiro até o final do ano que vem. A proposta do Atlético na época, inclusive, foi de uma obrigação de compra, foi um empréstimo com obrigação de compra, num valor fixado de 2 milhões de dólares, cerca de mais ou menos 11,2 milhões de reais pelo jogador, tá? Então, importante saber sobre isso, que o Atlético estava monitorando a situação do jogador e hoje o Paulinho quer sair do Vasco da Gama. É importante a gente saber sobre essa informação. Vamos ver se o Vasco vai vender o jogador, vai emprestar, não sei, né? Vamos aguardar, beleza? Bom, outra informação que tem, eu acho que é a mais importante desse vídeo, é sobre o Vasco da Gama, que está buscando zagueiro no mercado da bola. A janela de transferências do Vasco, do futebol brasileiro, na verdade, ela se encerra em setembro. Logo, falta mais ou menos aí 5, 6, 7 dias para acabar o mês de agosto. E cara, o Vasco até o momento contratou somente um zagueiro, que foi o Robert Renan. Vamos lá, segundo informações do Globo Esporte, Vasco, após o jogo de ontem, o vexame, a vergonha contra o Corinthians, derrota dentro de casa, São Januário lotado, o Vasco negocia a contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva, que joga no Pumas do México. O clube acelera as tratativas para a compra do zagueiro de 28 anos de idade. Tá? Jogador que joga no futebol mexicano, é um futebol mexicano que é forte, querendo ou não, fisicamente, é bem parecido com o futebol brasileiro, né? É um pouco menos de qualidade que lá tem, mas querendo ou não, lá tem bons jogadores. Então, informação importante pra gente saber, e aí tá aqui a matéria completa do Globo Esporte, que é a seguinte: Vasco tenta a contratação de Nathan Silva e Joaquim fica distante por lesão. O clube tem interesse nos dois zagueiros brasileiros que atuam no México, né? Então, informação importante, que vai estar buscando esses dois zagueiros, Joaquim e também o Nathan Silva, tá? Vamos lá, Nathan Silva foi revelado pelo Atlético Mineiro e foi campeão do Brasileirão, tá? E também da Copa do Brasil em 2021 pelo Clube Mineiro. O zagueiro na época foi vendido por 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais, no meio de 2023, tá? Então, olha a informação importante pra gente poder saber. Em paralelo, a negociação com Joaquim, o Vasco também tentava a contratação do zagueiro Nathan Silva, que atualmente está no Pumas, do México. O defensor brasileiro de 28 anos é titular da equipe mexicana. O clube quer acelerar as tratativas para fechar a compra em definitivo do atleta.
O treinador Fernando Diniz aprovou o nome do zagueiro, tá tudo ok, que também desperta interesse de outras equipes. Tá? Então, informação importante para a gente poder saber de que o Vasco está interessado sim e quer a contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro, aqui no Brasil. Vocês lembram dele ou não? Eu lembro particularmente, a dupla de zaga do Galo na época era Júnior Alonso e o Nathan Silva. Cara, parecia um bom zagueiro na época, né? Mas era 2 anos atrás. Enfim, vamos aos números do jogador. Nathan Silva, jogador de 28 anos de idade, nasceu na cidade de Oliveira, no Brasil. Ele tem 1,83 de altura, posição dele é zagueiro. Um fato interessante e importante a gente saber sobre isso: ele é agenciado pela Talent Sports. Para quem não sabe, a Talent Sports é do Paulo Pitombeira, né, empresário que tem alguns jogadores no Vasco da Gama, como o Léo Jardim, o próprio João Vitor era do Pitombeira, mas acabou sendo vendido. Enfim, tem entre outros jogadores que estão no Vasco hoje que são agenciados pela Talent Sports, que é a empresa do Paulo Pitombeira. Né? E a galera que conhece mais sobre o Vasco sabe que o Paulo Pitombeira tá ali influenciando no Vasco da Gama, junto com o Bertolucci, etc. Antigo jogador da seleção, inclusive, né, convocado para a seleção sub-20 na época. Ele tem contrato com o Pumas, o time mexicano, até o dia 30/6 de 2027, então ainda tem bastante tempo de contrato, né, lá com o Pumas. O valor de mercado hoje do Nathan Silva, por incrível que pareça, é de 5 milhões de euros, tá? Querendo ou não, é um valor alto, né? É um valor ali que o Vasco talvez tenha condições de pagar, mas não sei se valeria a pena pagar 5 milhões de euros num zagueiro como o Nathan Silva. Tá? Vamos lá, aos números do jogador. Um jogador que joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. É um jogador que joga mais pelo lado direito, até porque o Vasco contratou jogador para jogar pelo lado esquerdo, como o Robert Renan, né? Então, no lado direito seria o Nathan Silva. A dupla de zaga do Vasco formaria do Robert Renan na esquerda e Nathan Silva na direita, caso o jogador venha, tá? Então, informação importante: é um jogador que tem passagem pela Ponte Preta, pelo Atlético Mineiro, pelo Atlético Goianiense, Coritiba, enfim, e hoje tá no Pumas. É um jogador que foi campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil com o Galo na época. Nessa temporada do Campeonato Mexicano, que começou recentemente, pessoal, ele fez 5 jogos de 6 possíveis, né, pela Liga MX Apertura, como se fosse um Brasileirão lá do México, né? Ele fez 3 possíveis jogos lá da Leagues Cup 2025, ele fez 3 jogos, ele atuou completamente. É um zagueiro que é titular lá no Pumas do México, isso não tem dúvida alguma, né? Você vê aqui nessa temporada que ele jogou 5 jogos, ele é titular, 90 minutos, ele jogou todas as partidas, né? Então, é importante a gente saber sobre isso. A última partida que ele entrou em campo, inclusive, foi no dia 17/8 contra o Toluca, tá? Foi Pumas contra Toluca. A temporada 24 e 25 do jogador, ele jogou 38 jogos ano passado, 2 gols, 0 assistências e 10 cartões amarelos. Ele jogou 3.304 minutos jogados, tá? É um jogador que também continua sendo o capitão. Não, ele não é capitão, na verdade, mas ele é um cara titular, joga 90 minutos todos os jogos. Isso aqui é importante a gente saber, porque é um jogador que vai chegar no Vasco pra jogar. Não é aquele jogador que vai esperar pegar a forma física, ver se tá bem fisicamente, tudo mais. Não. É um jogador que chega no Vasco da Gama pra ser titular absoluto, tá? Ao lado, talvez, do Robert Renan. Talvez não, com certeza, né? A dupla de zaga do Vasco titular. Caso o Nathan Silva venha, por mais que o Nathan Silva não veja no nível, obviamente, de um Nino que estava sendo especulado no Vasco, mas é um jogador para chegar no Vasco hoje para ser titular ao lado do Robert Renan. Isso é um fato e não tem discussão. A gente pode dar uma olhada no histórico de lesões do jogador. A gente sempre gosta de ver isso aqui no nosso canal. Ele teve uma fratura na mão em 2019/20, então há muito tempo atrás, e uma fratura na mão não é grande coisa, né? Então, cara, é um jogador que tem poucas lesões, né? Jogador que vem jogando lá no Pumas do México, que é um campeonato mexicano que é forte, não é fraco, né? Então, é importante a gente saber sobre essa informação. O que vocês acham aí? Aprovam ou não aprovam a contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro? Bom, pessoal, ontem o Vasco foi derrotado pro Corinthians no placar de 2-1. 2-1 não, né? Quem dera se fosse 2-1, pelo menos pro Vasco, né? O Vasco foi derrotado pro Corinthians no placar de 3-2, né? O Vasco fez um gol no finalzinho com o Ryan. Enfim, vamos lá. E o torcedor vascaíno tá pedindo
o treinador Fernando Diniz para cair fora. A queda do treinador Fernando Diniz. E eu quero saber a opinião do torcedor vascaíno que acompanha o nosso canal. Você é a favor ou é contra a queda do treinador Fernando Diniz? Vamos lá, os números do treinador? O número do treinador é o seguinte: o Diniz no Vasco ele tem 36% de aproveitamento. É um dos piores aproveitamentos de um treinador que passou pelo Vasco recentemente, tá? É um dos piores com certeza absoluta. O Diniz, pessoal, no Vasco hoje, ele tem 8 derrotas, 6 empates e 5 vitórias. O Diniz hoje ele tem mais empates do que vitória e derrotas do que vitória. Isso é preocupante, né? É um Vasco da Gama hoje que está em 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Você acha, com toda a sinceridade, você acha mesmo que o elenco do Vasco, que a gente sabe que é limitado, precisa de reforços, mas você acha que o elenco do Vasco é pior do que o do Ceará? É pior que o do Mirassol? Não é, gente. Vamos pensar bem aqui. Sei que tá todo mundo irritado com o jogo de ontem e tudo mais. O time do Vasco não é pior que o do Ceará e do Mirassol. Não é. Pega os jogadores do Mirassol, taca com a camisa do Vasco. Os caras não vão jogar bola, porque os caras vão estar numa pressão. Lá no Mirassol não tem pressão, é a torcida pequena, os caras jogam tranquilo, perdeu, ganhou. Só isso. Entendeu? É um time arrumado, é um treinador que tá sabendo o que faz lá no Mirassol, né? É a torcida que tá indo pro estádio, querendo ou não, a torcida pequena, mas tá indo pro estádio. Só que não tem essa pressão de jogar no Vasco da Gama, um dos clubes gigantescos do futebol brasileiro, entendeu? Enfim, o Vasco tem times muito melhores, o elenco do Vasco é melhor do que o do ano passado. Ano passado a gente ficou ali em 10º colocado, se eu não me engano, foi 11º, por ali, né, querendo ou não. Enfim, cara, é complicado, gente. É complicado de verdade. E esses são os números do Fernando Diniz. E o que pesa bastante nos números do Fernando Diniz é o fato, né, não é nem dos números, mas é da maneira que o Vasco da Gama tá jogando no comando dele. O que ele faz de mudanças é inacreditável. No dia de ontem contra o Corinthians, ele me fez e pegou o Nuno Moreira, que é o ponta do Vasco. O Tietchan acabou se machucando, infelizmente. Ele pegou o Nuno, que é o ponta, como volante, colocou o cara como volante. Não existe isso, Diniz. Não inventa. O Hugo Moura, que não joga nem na sua posição, que é volante. Eu não gosto do Hugo Moura particularmente, com todo respeito ao jogador, mas eu não gosto dele como jogador. Acho um jogador limitadíssimo, não é pra ser titular do Vasco da Gama, mas como não tem outro, ele é titular. E o Diniz acabou inventando o cara como zagueiro. Hoje o Hugo Moura é zagueiro do Vasco. Ele tá pensando que na época do Fluminense, o Diniz tinha o André. No Vasco não, no Vasco é o Hugo Moura com um zagueiro limitadaço. Todo mundo sabe disso. É um volante limitado. E daí tu coloca o cara como zagueiro. Outro ponto, Pumita Rodrigues. A gente já sabe que o Pumita é uma avenida marcando. É um cara que sabe atacar. Coloca o cara como ponta, tenta improvisar, faz o que for. Mas de lateral direito não dá, o Pumita não marca. Ou precisa de uma cobertura muito grande ali pro Puma pra ajudar na marcação. Porque senão vai ser essa avenida que foi no jogo de ontem contra o Corinthians. O Puma nunca soube marcar. E aí no jogo contra o Galo, o Diniz me inventa de colocar o Puma como lateral esquerdo. Gente, são mudanças que são inacreditáveis. São mudanças que, sei lá, cara, é uma loucura que passa na cabeça do Diniz. E a tabela do Brasileirão, pessoal, deixa eu colocar aqui nessa tela aqui que é melhor pra vocês enxergarem. A tabela do Brasileirão, ela ficou assim, tá? Após o jogo de ontem, hoje tem jogo ainda, né? Hoje tem Palmeiras contra o Sport e Flamengo contra o Vitória. Vitória vencendo o Flamengo hoje no Maracanã, que eu acho muito difícil, tá? O Vitória passa o Vasco vai pra zona de rebaixamento. E se o Sport vencer o Palmeiras, cara, vai entrar no jogo ali também de tentar se recuperar. O Sport que tava morto começou a ganhar alguns jogos, se recuperar um pouco, enfim. É importante a gente saber sobre isso, né? Mas acabou que os confrontos dessa rodada ajudou o Vasco, né? O Vasco só não tá mais ferrado do que tá nesse exato momento porque os adversários que estão debaixo do Vasco são horrorosos. O Juventude propriamente perdeu de 3-1 aqui pro Botafogo. Tá 1-1, não sei porque, acho que o Globo Esporte não atualizou. Tá aqui, ó, 3-1, né, pro Botafogo. O próprio Fortaleza, cara, que tá abaixo do Vasco aqui, né? O Fortaleza tá com 15 pontos. O Fortaleza perdeu pro Mirassol dentro de casa. O próprio Santos perdeu pro Bahia fora de casa. Então, cara, os resultados eles ajudam o Vasco. O Grêmio não venceu o jogo também. Os resultados ajudam o Vasco, mas o Vasco não se ajuda. O jogo dentro de casa, São Januário lotado, com o Corinthians todo desfalcado, o Vasco não consegue vencer.
É inacreditável. Próximo jogo do Vasco é quarta-feira, Copa do Brasil contra o Botafogo. E depois pela 22ª rodada contra o Sport no domingo, às 8h30 da noite, tá? Enfim, pessoal, é cansativo, é triste pra caramba, é decepcionante, traz tristeza pro torcedor, a galera acaba desanimando. Eu ontem recebi uma mensagem de um inscrito aqui do nosso canal, mandou mensagem pra mim, tá lá no grupo do WhatsApp, falou: pô, João, não tô aguentando mais o Vasco, queimei minhas camisas e não sei o que. Eu falei: cara, desejo forças, tô aqui quando precisar, seja o que for. E é isso, cara, não tem muito o que fazer, o torcedor do Vasco tá cansado, são 20 anos sofrendo, entendeu? E o problema não é nem tá 20 anos sofrendo, é um problema, obviamente, mas o maior problema é você não ver perspectiva de melhora. Parece que tudo continua a mesma coisa e nada muda, sabe? É algo inacreditável. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante. E é isso. Saudações vascaínas, até daqui a pouco no nosso próximo vídeo pela tarde aqui no nosso canal. Abraço, tamo junto, saudações vascaínas.